Eu quero aproveitar que você tocou no ponto do PIB para contar para vocês que deputados do PT apresentam nesta semana emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, alterando ali a meta do déficit fiscal para até 1% do PIB. A maioria do Planalto quer a meta em 0,75%. Só que essa ala do governo prefere uma emenda com déficit de 1%, porque a ideia é evitar o contingenciamento de recursos, principalmente para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda está visitando ali na cabeça dele o déficit zero. Mas o que essa ala está indicando agora, hein, Alan Gani? Está indicando que vai prevalecer a vontade dessa ala. E até maior do que a gente esperava, porque maior, falava em 0,25, 0,5 e agora a gente está falando aí entre 0,75 e 1. E até porque o presidente deu a senha. Quando ele faz aquele discurso, ele abriu as portas do inferno, as portas do gasto público, né? E aí é lógico que tem alas dentro do governo que vão querer gastar porque entendem que é assim a busca do crescimento econômico, com essa visão ultrapassada, keynesiana, desenvolvimentista, e vai querer gastar mais. Veja que a média de dívida pública dos países emergentes, Evandro, é de 57% do PIB, dívida bruta. O Brasil já está em mais de 74% do PIB, já está muito acima dos emergentes. E se continuar essa roda do gasto público, a gente chega a 90%. Em termos práticos, um dia calote da dívida pública. Piperno, o presidente da República deu a senha para a entrada do inferno aí em relação à meta fiscal? O presidente da República, ele fez uma declaração na contramão do que defende o ministro Haddad. Ponto. E o que isso traz de consequência? Um braço de ferro dentro do governo, que também não é uma novidade no histórico de governos Lula. Veja, esse tipo de coisa nunca foi algo consensual. Lá no passado, a gente via, por exemplo, o ministro Palotti em atrito com outras áreas do governo. E vai continuar assim até o fim do governo. Quer dizer, veja, o fato de que, por exemplo, tem um deputado como o Lindbergh defendendo uma posição diferente daquela que é defendida pelo ministro Haddad, não significa que essa ala vai ser a ala protagonista no PT. Muita gente se mexeu aqui na cadeira. Vou começar com o Gustavo Segré. Lógico, porque o Piperno está certo em dizer que é normal em qualquer governo, independente da ideologia, ser braço de ferro. Mas quando você tem de um ponto do braço de ferro o presidente da República, é diferente que se fosse um ministro com outro ministro, um deputado com um senador, aí tudo bem. Mas quando o presidente, que deveria dar o exemplo, fala, não tem problema, vamos indo, aparece isso aqui, era 0,25, agora é 0,75 a 1, e pode terminar, vai saber em quando. Isso aumenta a relação de dívida pública, que está aumentando por cima dos 74% em relação ao PIB. Isso são indicadores perigosos. Então, daqui a pouco, quando a gente tem uma música muito conhecida, chama Quizás, 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 El Trio Los Panchos. Posso fazer rapidinho uma versão? Vai, faça. É assim. Sempre que lhe perguntam que quando, como e onde, ele sempre me responde gastar, gastar, gastar. Essa é a nova versão brasileira. Eu tô amando a criatividade desse programa aqui. Cada dia é uma música diferente nesse lugar, Luiz Felipe Dávila. Você foi e voltou e o programa está totalmente diferente. Mas eu vou fazer agora o roteiro para a próxima peça do nosso amigo Segredo. É assim, ó. Cena 1. Lula recebe Fernando Haddad no seu gabinete. Fernando Haddad, presidente, aqui está a lógica do orçamento zero, isso é muito importante. Aí o Lula chega e fala assim, muito bem, Haddad, fechado. Aí entra a turma política. Presidente, se não abrir os cofres públicos, nós vamos perder a eleição municipal. Isso vai ser um desastre para o PT. E o que a gente tem que fazer? Gastar, gastar, gastar. Libera porque é o jeito de garantir a vitória nas urnas de 24. Então, o raciocínio político sempre está acima da racionalidade econômica. É isso que faz o Brasil viver sempre à beira de um Estado quase quebrado. Piperno, você tem aqui muitos artistas. Um apresentando um roteiro de teatro, o outro apresentando uma letra de música. Claro. E você aqui nessa cadeira, eu vou te colocar agora como o crítico que vai analisar essas peças. Qual que é o teu parecer? O meu parecer é que essas peças todas,
elas têm roteiros que já são muito previsíveis por conta do histórico da obra de cada um deles. Agora, eu diria para você que todos esses roteiros que a gente está analisando, eles não dependem apenas, exclusivamente, da vontade do presidente, de um ministro ou de um seleto grupo de parlamentares. Até porque 10 minutos atrás, 15 minutos atrás, a gente falava exatamente da dificuldade que o PT tem para aprovar qualquer coisa, porque o PT é um partido que tem só 13%, 14% do parlamento. Ou seja, tem uma fatia muito grande que pode colocar algum freio a esse apetite irrefreável de alguns setores. Alan Gani. Eu vou fazer o papel do ombudsman do crítico aqui. Foi o Piperno. O problema é que a gente não vê nenhum projeto por parte do governo no sentido de reduzir o gasto público. É só no sentido de aumentar. E aí... Ele não consegue aprovar sozinho. Esse é o detalhe. Mas ele não dá o tom, ele não dá a direção, né? A direção é sempre no sentido de mais gasto. E aí a barganha política com o Centrão, ela se torna ainda mais perversa. Porque, olha, ou é focado na arrecadação ou aumentar o gasto, aí o Centrão faz o preço e quer emendas e quer cargos, e aí a gente não sai dessa roda, que é muito ruim para a sociedade, porque o governo gasta mais para atender exigências do Centrão, mas também porque acredita que mais gasto vai trazer crescimento econômico, etc. E a gente acaba pagando essa conta, Evandro. Fala, Segré. Um comentário político. Se, como menciona Piperno muito bem, o PT não tem força suficiente para colocar essa aprovação de emenda, o fato de propor é ruim politicamente falando, porque você está mostrando para o mercado e para vários outros atores políticos que você não está preocupado com esse equilíbrio fiscal que tanto defende o seu ministro Haddad. Então não seria recomendável, e o PT tem muitos deputados com muita experiência, primeiro, dar um sondeio. Será que nós conseguimos aprovar? Se a resposta for sim, então aí manda a emenda. Mas se você manda a emenda sem ter aprovação, você fica com o ônus do custo que tem que colocar. E pior, não conseguiu aprovar. Então está no pior dos mundos, porque não conseguiu o que queria e deixou todo mundo em polvorosa e preocupado. São muitos PTs e são muitas esquerdas. Eu me lembro que eu trouxe até um dia aqui, uns 15, 20 dias atrás, uns gráficos sobre o tamanho do gasto com o funcionalismo de cada estado. Quem menos gastava, aliás, quem menos gasta ainda hoje é o Maranhão. E era menos ainda com o Flávio Dino. Não se dá para atribuir ao ministro Flávio Dino, né, a pecha de, enfim, um gastador irrefreável. Em compensação, entre os que mais gastavam, também tinham uma representante do PT, a governadora Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte. Ou seja, então, dentro dessa mesma família, você tinha quem gastava menos e quem gastava mais. É muito difícil a gente buscar um discurso homogêneo se tratando, digamos, da família à esquerda. Então, vai ter um Lindbergh querendo gastar muito e vai ter um ministro Haddad querendo gastar muito pouco. Quer arrematar algo para a gente mudar, Dávila? O Tancredo Neves, famoso Tancredo Neves, que foi eleito presidente do Brasil, infelizmente não conseguiu assumir porque morreu. Ele tinha uma frase genial, quando o Centrão pressionava para cargo, então a pessoa chegava e falava, presidente, estão dizendo que precisa dar um cargo aqui, porque senão a gente não consegue compor a base. Ele falava assim, meu filho, então diz o seguinte, diz que eu te convidei e você recusou. E é genial isso. Tá tudo combinado, porque fica tudo bem. O crédito de dizer, eu fui convidado pelo presidente da República a assumir a Codevasf, mas não vou aceitar. Então você tem o crédito sem ter o ônus do teu cargo. Então essa inteligência, antigamente, das pessoas que realmente zelavam pela política pública e não transformaram a política pública no antro do fisiologia. Mas tinha um detalhe nessa época. Arremate. Era um momento em que o Brasil tinha 5 partidos. PMDB, PFL, né, Não, a pressão era maior ainda. PDS, PDT e o PT. E o PTB, 6. Mas aí, Dávila, você negociava com menos atores. Sim, mas a pressão... Hoje tem... com essa fragmentação toda, tem que negociar com todo mundo.